Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Então nós já vamos à prece, como de costume. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastu ma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada nós falávamos sobre Samadhi, que é a contemplação. Esse também é o nome do primeiro capítulo do livro, ou do manual de Patanjali. É uma palavra que, se ela for mal compreendida, o estudante pode acabar tendo algumas dificuldades. Por quê? Quando eu era bem novo, eu lia muito a respeito disso, então eu comprava muitos livros que eles falavam sobre esse assunto. Yogis, vida de yogis, enfim. Porque me interessava. E na época era o que eu tinha à disposição na língua portuguesa. E eu na época não entendia, não sabia inglês. Muito bem. Então, na minha cabeça, Samadhi era iluminação. E era um assunto meio confuso, porque eu não sabia muito bem o que era iluminar, porque os próprios autores também não sabiam explicar. Eles diziam que era uma experiência própria. Somente você, por experiência própria, pode saber o que é Samadhi. E que a partir desse momento a pessoa vê tudo diferente, como Buda. E eu cultivei essa ideia durante anos até ter contato com professores vivos na Índia. E aí tudo mudou. Mudou o meu entendimento. Porque não é sentando, esvaziando a mente que você vai iluminar. Então, tem gente que fala, mas pergunta, mas e o que é Samadhi? Aí a pessoa vai e dá uma outra palavra que você também não sabe o que é. Aí você pergunta para ela, e o que é essa outra palavra? Aí ele dá uma outra palavra que também você não sabe o que é, nem ele sabe explicar. E aí se você coloca ele muito no corner, no canto, na sinuca de bico, aí ele diz, é uma experiência própria que só você pode saber. Então como é que você vai vender uma ideia de Samadhi para alguém se você nem sabe do que se trata? E eu simplesmente ia adquirindo mais e mais livros e nada respondia à questão. Então, o que é o Samadhi? A contemplação. Eu vou contemplar sobre o quê? Sobre você mesmo. Mas quem vai te dar isso? Esse passo a passo? É a Escritura. E o manual de Patanjali te ajuda nisso. Então, no primeiro capítulo, ele tem esse nome, onde ele dá um panorama. Logo no quarto, do primeiro ao quarto verso, você já tem a síntese de todo o tratado. Nós vamos entrar nele. E só ali você já descobre
mas tudo fica numa nuvem de mistério e tem alunos que ficam pagando professores a vida inteira, 2, 3, 4 anos para se formar como professores de yoga e depois só são uma cópia do professor deles, que também é outro perdido. Não te esclarece. Por quê? Porque não teve um professor vivo que falasse para ele o que realmente é. Então, Samadhi não é eu ficar sentado achando que a iluminação vai cair porque na minha cabeça, porque eu fico olhando para o intercílio interiormente ou fazendo essa ou aquela técnica. Você não vai resolver o meu problema. Aliás, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, você vai ter uma calma mental. Você vai ter uma calma mental. E então eu procuro entender o que significa contemplação. Na contemplação, se você ficar só contemplando o vazio da sua mente, você não vai chegar a lugar nenhum. Inclusive tem professores muito conceituados, como Ramana Maharishi, que diz que isso é uma inutilidade. Não tem nada de especial alguém ter esse controle absoluto de não pensar em nada. A ideia de yoga é você filtrar o que pensa com sabedoria. Essa é a ideia. No segundo capítulo, ele fala de sadhana. Sadhana é a rotina. Então, ele dá esse manual. No terceiro capítulo, ele vai falar do fruto que resulta desse sadhana, que ele chama de vibhuti, as glórias que o yogi colhe. E nele, ele fala, inclusive, para o estudante tomar cuidado com as cascas de banana, para não escorregar. Então, se você ver a casca de banana, não pisa nela, por favor. E no último, ele fala sobre Kaivalya, que é o isolamento, onde ele isola aquilo que é daquilo que não é. Não é que ele se isola da sociedade. Em si mesmo, ele isola aquilo que é real daquilo que não é real. Tá bom? Nós continuamos mais na próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Tudo de bom. Om.